Olá pessoal do canal Retrospectiva, e nós vamos contar mais uma história selecionada que o povo conta. Eu vou contar mais uma para você, mas é necessário que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva neste canal para que você fique sempre atualizado com as histórias urbanas, as histórias que o povo conta. E a história de hoje é A Sedutora da Curva. A história é mais ou menos complexa. A história começa por um caminhoneiro que sempre trabalha durante dia, tarde e noite, não há hora, mas uma certa noite ele afirma categoricamente que ele estava na estrada. Então havia uma curva acentuada e perigosa. E quando ele fez essa curva, ele avistou uma loira, uma jovem loira aparentemente. Então ele pensou que faria esta mulher estar aqui nessa noite, nessa curva perigosa. Então ele foi freando o seu caminhão. Chegando perto da moça, ele perguntou: "O que você faz aqui no meio desta noite?" A moça apenas respondeu: "Nada, só estou visualizando o local." Ele achou um pouco estranho, mas ele afirma que era uma loira bonita, atraente, mas ele preferiu ir embora. Ele acelerou e foi saindo com seu caminhão lentamente. Mas quando ele olhou pelo retrovisor, ele garante que ela estava olhando fixamente. Mas era pura caveira. Todo o seu rosto era uma caveira, não tinha pele, não tinha nada. Ele acreditou que ele tinha visto alguma visão, alguma coisa aconteceu e resolveu ir embora. Mas aí veio um segundo caminhão. E numa certa noite novamente, ele também conta uma história parecida, em que quando ele viu a curva e fez, ele avistou uma loira jovem, bonita, atraente, segundo ele. Então ele perguntou para ela, parou e disse: "Você quer uma carona? Aconteceu alguma coisa? Você está perdida? O que houve com você?" A moça então disse: "Eu preciso de uma carona. Eu preciso de uma carona." Ele então se deixou levar pela situação e deu carona a ela. Ela fez a volta, subiu no caminhão, assentou-se no caminhão. E ele foi. Ele começou a conversar com ela, e pouco tempo depois, alguns minutos, ela disse: "Pare aqui. Me deixa que eu preciso descer." Ele achou estranho porque ela falou de uma maneira muito rígida, muito grossa. Então ele decidiu deixar ela ir para não ficar nada suspeito e disse: "Desça." E ele garante que quando ela, um pouco antes de descer do seu caminhão, olhou para ele fixamente e disse: "Obrigado." E desceu. Assim que ela desceu, ele achando estranho, ele novamente vai-se embora e olha pelo retrovisor. E ele depara com ela, já sem roupa, mas ela estava sem nada. Nada que eu diga, sem pele alguma, era caveira, era um osso dos pés à cabeça. Ele ficou desesperado e atormentado e com medo e acelerou seu caminhão e foi-se embora. Mas a terceira e última história, essa sim foi terrível. Outro caminhoneiro, em um certo dia, numa certa noite, na mesma curva. Ele então, quando foi fazer a curva, viu logo no começo da curva esta loira. E ele disse: "Nossa, que loira bonita, atraente, o que faz?" "Ah, se ela me pedisse uma carona." Não deu outra.
ela pediu uma carona para ele. E é claro, ele não se negou. Ele pensou: eu vou me aproveitar da situação. Então ela subiu no seu caminhão. Então conversa vai, conversa vem. E ele foi se aproximando da situação. E lá, a mão vai para um lado, a mão vai para o outro. E aí, quando ele tocou em sua perna, ele achou algo estranho. Mas ela era tão magra que parecia que só tinha osso. Ele, desconfiado, então tocou em outros lugares e percebeu que só havia osso. Ela tinha os cabelos compridos e estava tampando o rosto. Mas ele tinha tomado umas a mais e achou que estava delirando. Quando ele olhou para ela e disse: vem cá, olha para mim. Quando ela olhou, segundo ele, era uma caveira. Pura caveira com um lençol branco sobre o corpo, sobre os ossos. Então ele, desesperado, gritou, freou o caminhão e ela desceu rapidamente. Ele, apesar de ter dito que bebeu umas e outra, afirma: tenho certeza que aquela história agora está confirmada, porque eu também vi a sedutora da curva. E você acredita nessa história? Dei um modo de saber. Vá para alguma curva à noite e peça carona para algum caminhoneiro e veja se você veja alguma sedutora da curva e conte pra nós. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva, ative o sininho e até a próxima semana com mais uma história que o povo conta.